voltei. Então, estamos nas Ostras Visões número 3. Uma série de pequenos conteúdos, pequenos vídeos sobre o meu processo de trabalho criativo nos números de Beltrana Digital, um solo de palhaça, que foi estreado em Brasília no festival de Mulheres Palhaças do Mundo. Quem dirige, quem é a mentora desse projeto é a Manuela Matusquela. Então eu estava falando no vídeo anterior que eu este ano comemoro 25 anos que estou trabalhando com teatro, profissão artista. Esta sempre foi a minha profissão. Eu sou formada em artes cênicas, comecei com teatro amador em 1989 e comecei a estudar numa escola de teatro em 91. Eu só fui falar que era atriz, eu acho que até uns anos depois de já ser profissional da área. Porque eu considero que é uma profissão, não só como atriz e como palhaça, e ainda mais como palhaça, é preciso experiência, é preciso escola, seja uma escola institucional, como seja uma escola de rua, como seja uma escola de estrada. A palhaçaria ela vem da tradição circense e as famílias de circo, a escola era dentro do circo. Hoje tem outras correntes, outras linhas, não significa que elas sejam mais ou menos do que as que já estavam aí tradicionais. Eu comecei também com teatro itinerante. Eu cheguei a ir em lugares no interior de Portugal, no Alentejo, onde as pessoas não assistiam a um trabalho artístico na rua há muitos anos. E a memória que elas tinham era dos saltimbancos, do circo. Então imagina, né? E nessa época, um filho de uma amiga minha, o Rolando, que na época ele teria uns 7 anos, imagina, se foi em 1995, ele agora é um homem, é um adulto. E eu te fazia uma personagem que era híbrido. Não dava para entender se era homem, se era mulher. E era um criado que praticamente não tinha teste. Tinha assim eu tinha a cara pintada de branco. Era de uma peça que foi adaptada à Estalajadeira, do Goldoni, do Carlo Goldoni. E nessa época o espetáculo se chamava Mirandolina, que é a personagem principal. E eu era um personagem que era criado, que era um personagem secundário, sei lá. E era assim, todo muito... Era um... Sim, muito solícito, muito nervoso, muito ansioso. E para aquela criança, aquele personagem, ele tinha uma vida própria. E quando a mãe dele, que era minha amiga, trabalhava num teatro, numa cidade, no teatro do Centro Cultural de Évora, falou assim, aquela é a minha amiga que faz o criado lá na peça. E eu não quis acreditar. Para ele não era possível que fosse eu que fazia aquela personagem, porque aquela personagem tinha vida própria. Ainda para mais, era um criado, não era uma mulher. E tem muitas crianças que não, ou querem puxar o nariz de palhaço, ou não querem, tira-lhes a magia, elas verem que tem uma pessoa por detrás deste nariz. E tem outras crianças que sentem, e adultos, muito medo deste nariz, né? Tem algum trauma, existe uma fobia também, né? Em relação às máscaras. Aliás, a minha mãe tinha essa fobia, que ela ficava aterrorizada de ver alguém mascarado. Também tem a ver, não é, com aqui se fala carnaval, mas um carnaval ele vem do entrudo, que é uma cerimônia pagã, não é? É a raiz, não é? E tinham, não é, como tem na Folia dos Reis, todos aqueles caras mascarados, não é, que vão de porta em porta. Isso para algumas meninas ou crianças pode assustar. E aqui é para criar empatia. Então, é com muito carinho e muito amor que eu dedico todos estes vídeos ao grande público
Então tem que ser um público especializado. Ainda vou contar mais uma curiosidade antes de me ir embora. Uma época, mais tarde, eu participei, em 2003, eu participei de um espetáculo encenado pelo querido diretor João Ricardo, em memória, faleceu há um tempo atrás, e que era O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. E eu fazia o Puck, o duende, né? Que na adaptação da Hélia Correia é o Traquinas, que também é muito semelhante, não é? Ele é um personagem híbrido, seria masculino, mas é uma criança, tipo, e salta e vai, pá, 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 pá. E alguém me perguntou, era no Teatro Nacional, em Lisboa, não é? Um grande conceituado teatro. E numa entrevista televisiva me perguntavam qual era que era para mim apresentar no Teatro Nacional em Lisboa. E talvez eu não seja eu não sou a pessoa indicada para responder a esse tipo de pergunta, ou serei. Então vou responder novamente. Nessa época era para o canal Panda, eu não assistia à televisão, um canal televisivo para criança também. E eu falei assim, eu fui lá atrás, em 1995, quando eu fazia teatro em lugares onde as pessoas não assistiam a teatro, e respondi assim, para mim, a honra de estar no Teatro Nacional, onde tem uma plateia, onde tem um público organizado, então a sala está sempre lotada, cheia, é a mesma honra quando eu vou numa casa do povo, num lugar recôndito, e também eu honro aos meus avós que eram desse lugar, não é? Assim, curiosamente, no dia 10 de junho de 1995, eu apresentei no povoado, na aldeia, onde o meu avô nasceu, em Colos, do Alentejo, que era o dia, é um feriado em Portugal, onde eu prefiro não estar em Lisboa nesse dia, porque é o dia de Portugal, então existem assim umas exacerbações patrióticas que eu penso que não coincidem com a democracia. Um grande beijo e até mais.